Pronto, estamos no ar. Estamos não ao vivo, mas estamos no vídeo. Então, vamos lá. Mais ou menos assim. Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, o podcast do direito romano. Na verdade, este é o RomaCast Roma e Música, o podcast musical do direito romano. O RomaCast é um oferecimento de Cat Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis. Entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas no Rio Grande do Sul. E agora o momento alto jabá. Não deixe de seguir o nosso Instagram, @direitoromano. Postar lá nos stories que está nos ouvindo. Marcar a turminha aqui, que os arroba estão sempre na descrição do episódio. Tá? Dá 5 estrelinhas para quem escuta lá na iTunes Store, que é muito importante também. Joga o podcast lá para cima. Se quiser olhar no YouTube nossos vídeos que já tem lá. No futuro vão ter mais, mas já tem alguns. E era isto. Muito obrigado a todos que nos seguem, nos ouvem e dão aquele feedback topzera. Hoje é dia 9 de maio de 2021. Dia das Mães, inclusive. Feliz Dia das Mães a todas. Vai atrasado, né? Porque o episódio vai sair daqui a alguns dias. Mas um feliz Dia das Mães a essas mamães guerreiras. E aqui nesse episódio temos um integrante vacinado, o primeiro, que tanto falei nos últimos episódios que quando tivesse um integrante vacinado seria aqui anunciado. E logo ele vai falar aí, senhor Christian, está vacinado, graças a Deus, é o primeiro de todos. E também contar a novidade de que a formação do Roma e Música passou a contar com mais uma pessoa. Na verdade, é mais um gentleman, mais conhecido como Aquiles Maciel. Seja bem-vindo ao nosso time, senhor Aquiles. Ainda não vai falar agora eu vou passar a palavra para o jovem chamado Anderson Industriac. E aí, Kaiser, e aí, gurizada. Tema de hoje, anos 80, primeira parte. Ainda que a gente tenha analisado apenas 2 décadas, anos 60 e anos 70, é incrível olhar para trás e ver o quanto de variações que o rock criou nesse período, seja no estilo de se vestir, abandonando o blue jeans dos anos 60 por umas roupas mais escuras, ao estilo punk rock dos anos 70, e também as próprias influências, né, que se iniciaram no blues, no folk, e tiveram seu encerramento aqui no nosso episódio no reggae jamaicano. Em resumo, até o momento a gente já abordou rock progressivo, glam rock, hard rock, heavy metal e punk rock. Mas e quanto aos anos 80? Para muitos, a década de 80 é a geração que consagrou o pop e, consequentemente, a morte do rock. E para vocês, o rock morreu? Salve, gurizada. Para mim, eu já vou aqui começar esse episódio que eu estava muito ansioso, dizendo que a consagração do pop não é a morte do rock. E quem diz que o rock morreu é o cara que canta Take On Me no chuveiro, Living on the Prayer, Sweet Child O' Mine e muitos outros. É o cara que escuta Michael Jackson, sem dúvida nenhuma, e com certeza o rock não morreu. O rock sobreviveu e ganhou muitas e muitas e muitas e muitas bandas a mais que a gente escuta até hoje, e é muito importante. Eu acho que uma das músicas certamente a mais cantada no chuveiro é We Are The World, mas não nessa versão, né? Sim na versão da Solange do BBB, Yarno e Arne Silva. O We Are No All foi uma canção muito cantada realmente nos chuveiros, né? Na época que Big Brother bombava com a Solange, e hoje em dia são as músicas de Juliette, né? Esse fenômeno, né? A gente não pode... O RomaCast ele anda de mãos dadas com o Big Brother Brasil,
Porque sempre é comentado, essas pessoas aqui estão sempre... Ali, ó, já temos 2 integrantes revoltados com isso, mas eles não fazem parte do nosso grupo BBB romano, né? Então, o que acontece? Juliette é o maior fenômeno dos últimos tempos, não tem como negar isso. A nordestina acumulou 27 milhões de seguidores no Instagram, ninguém chega nesse número de graça, é fenômeno mesmo, Dona Juliette. E ela canta uma música muito bonita também, que não é a versão Solange. Inclusive, a Juliette foi convidada por vários artistas para gravar, né? Ela canta muito bem mesmo. O Lua Santana, uma turma querendo gravar com ela, o Carlinhos Brown. E ela canta uma música mais ou menos assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Então é mais ou menos assim que eu quero começar a minha parte do episódio. A música do Chico César. Isso mesmo, o cara ficou famoso, o cara já era famoso, mas agora bombou, né? Estourou. Então, dito isso, né? Dado o toquinho de Juliette e BBB, eu vou fazer a perguntinha pra vocês. Nos anos 80, a gente teve alguma perda relevante no cenário musical? Muitas. E eu vou começar só com um cara chamado John Lennon. E aqui é aquela minha frase de todos os episódios, né? Você pode não gostar, você pode não ouvir, mas você sabe quem é John Lennon. Imagine quem é John Lennon. Pois então. O vocalista dos Beatles nos deixou exatamente em 1980, em dezembro. Ele saiu de casa de tarde, deu um autógrafo. E quando voltou, esse mesmo cara que pegou o autógrafo dele deu 5 tiros e o John morreu na traseira de um carro da polícia que estava levando ele para o hospital. Não aguentou os tiros. Só uma pergunta, o que ele escreveu no autógrafo, então? Não, aí me foge, acho que só a assinatura dele. Mas... Pra tomar 5 tiros? Pô. Talvez seja por isso, né? Só assinatura, assim. Será que... ao meu não grande teve amigo fulano de tal, John Lennon. Não, só botou John Lennon. John retornava para casa, na frente do prédio, o Mark Champman, que tinha pegado o autógrafo com ele, mudou simplesmente a história de relação de músico, ou seja, qualquer outro tipo de artista com fã. Eu puxei já logo de cara o John, não só porque era 1980, né? Mas também porque... Assim porque é o nome do teu gato, né? Também o nome do meu gato. Mas John Lennon, antes de morar no edifício Dakota, ele morava numa casa em Nova York. E não era raro, na verdade, toda semana dormiam pessoas na frente dessa casa. E ele, pela manhã, acordava, chamava para tomar café e convencia essas pessoas a irem para casa, né? E não, é sério, parece loucura, né? Eu não sabia disso. Vocês imaginam vocês poderem chegar perto, tomar café ou qualquer coisa com um artista favorito de vocês, né? A morte do John Lennon chocou de uma forma que a partir dali começou os grandes esquemas de segurança, de saída de aeroporto, de um em cada carro e muitas outras coisas, maior distância entre palco e grade onde fica, e os artistas cada vez mais terem um pouco de receio, né? Mais reservados. E até tem o do filme também, não tem? Da Whitney Houston, né? O guarda-costas. Mostrava bastante esse cenário. Aquele filme é maravilhoso. Eu vou dizer para vocês, eu tive a oportunidade de, em outubro de 2019 ir a Nova York e não é bobagem, gente, sério. Eu nem sabia, a gente estava procurando aí no prédio, eu já estava estatelado assim na frente, em choque, e tem uma energia sem igual aquilo ali. Ele é bem na frente do Central Park. E até hoje tem uma tocha que ela nunca se apaga. Ela nunca se apaga em homenagem ao John Lennon. Ali, bem na hall da entrada. Não, mas quase isso. Essa não se apaga também. E fica perto do esqueminha aquele do Imagine? Isso. Aí tu entra um pouquinho ali, já fica o Imagine, que é um círculo também em homenagem. Mas é
não é bobagem, sério, tem uma energia muito forte ali. E vocês sabem que o mais não, mas uma das curiosidades que até hoje não basta tu ter todo o dinheiro do mundo e querer simplesmente comprar um apartamento ali. Todos os moradores daquele prédio têm que aprovar e saber quem tu é e aprovar tu poder comprar um apartamento ali. Tem que gostar de Então, Beatles. Então, possivelmente. Então, assim, gente, perdemos John Lennon. Em 77 já tinha perdido o rei do rock, o Elvis. E em 81 a gente veio perder um cara que não era o rei do rock, mas que salvou o rock e salvou um roqueiro, aliás. Em 81 a gente perdeu o Bob Marley, cara muito à frente do seu tempo com as letras. Não foi por A Shot to Sheriff. Inclusive, lá no memorial do Bob Marley também tem uma tocha que nunca se apaga. Lá na Jamaica. Ela passa por todo mundo, né? Sim, sim. O pessoal pega a tocha vai passando por geral. Essa aí ficou de herança total. Mas o grande lance, gente, é que mudou drasticamente o contato de fã com... que até hoje seja lá músico, artista, o ator. John Lennon foi assassinado e morreu na traseira de um carro de polícia. Hoje em dia o pessoal anda muito perninha, né? Tudo uns perninha. Já diria Fernando Diniz. Já diria Fernando Diniz, seus perninha. Eu posso fazer um adendo sobre mortes aí nos anos 80? Cara, o teu trabalho é sempre fazer adendo sobre mortes. Então... Credo, que horror. Não, longe disso. Mas é porque agora me veio a memória aí que o Indruziak também gosta bastante desse cara, assim como eu. E ele foi morto, na verdade, em 84, que é o Marvin Gaye. O Marvin Gaye foi morto a tiros, né, pelo pai dele. Em 1984. Então, tipo, é outro grande nome da música. Vocês estão de zoeira, meu. O cara foi morto a tiro do meu papai. Sim. Foi. Que era um pastor, se eu não me engano, né? Pastor batista. Vocês que estão ouvindo, vocês não conseguem ver o vídeo, mas eu vou deixar aqui já apontado a cara do Kaiser quando ele respondeu. Vocês estão de zoeira. Não ele pode. Era pastor e matou o Marvin Gaye. Não, e o legal seria eu ter ficado quieto, ter ficado assim, realmente, ele morreu tiro e tal, mas aí eu tenho que pensar no ouvinte que é que nem eu, também não sabia, então, o cara morreu, foi o próprio pai, que porra é essa? 44 anos. Mas voltando a falar antes de tu... Claro. Deixa a gente terminar os comentários, fala o teu aí. Eu quero falar sobre morte também. Não, é que como vocês estão falando sobre morte, eu me lembrei de uma morte muito catastrófica, assim, que ocorreu nos anos 80, que foi do Randy Rhoads, o nome dele, era o guitarrista do Ozzy, da banda do Ozzy, quando ele saiu depois do... Meu Deus, foi brutal. Isso, foi um acidente de avião, foi uma coisa absurda. Acho que, não foi, acho que, cara, eu não quero mentir aqui, mas eu acho que um helicóptero caiu no ônibus deles, cara. Não, pelo que eu me lembro, que eu já li, não sei se é real também, às vezes tem muita história, né, nesse tipo de morte, mas parece que o guitarrista se envolveu com uma mulher que era casada com um piloto de avião, e ele quis dar um susto Minha nele, Nossa Senhora. E deu um voo rasante com o avião e acabou pegando o ônibus. Pegou os ônibus dos caras. E ele tava no ônibus e morreu. O baixista ficou super ferido e inclusive, eu acho que saiu da banda depois. Caceta. Afetou isso de uma maneira... Esse cara é um fenômeno. Ele era muito bom, esse guitarrista na época. Assim. Era um cara novo, acho que ele tinha 20 e poucos anos, alguma coisa assim. E foi uma baita de uma tragédia. Que doideira. Não tem a ver com rock, mas só para encerrar minha contribuição sobre morte, né? Nos anos 80, no Brasil, nós perdemos também o Vinícius de Moraes, e em 80, eu só não sei assim, a data certa, mas foi em 80, se foi antes ou depois do John Lennon, e a Elis Regina, também, né? Uma grande voz da música nacional, reconhecida internacionalmente, e perdemos nos anos 80 também. A gente não... Eu encerro a minha colocação sobre mortes e até peço que a gente mude de assunto. Vou matar todo mundo. Tem uma curiosidade aqui também, que nós temos nos anos 80 também, e vamos chegar lá, o primeiro baterista a tocar com uma mão só, né?
causa de um acidente, o baterista do Def Leppard, ele perde um Uma braço. mão. E ele... Acidente de carro, eu acho. E ele... Os caras pensavam que ele tinha acabado e simplesmente... Vai ter vídeo. Ele já tava no hospital planejando como ele ia fazer para tocar com um braço só. Bah, que doideira, Poxa, bicho. O meu comentário... Treinou anos pra tocar com baixo só. O meu comentário Fala, só era que tu falou que nesse hotel aí, nesse prédio, só podia morar quem... Hotel não. Nesse prédio só Tem que podia ser morar aprovado. quem amava os Beatles, né? Então, só garotos como nós, que amavam os Beatles e os Rolling Stones. Isso. Vocês Boa, podem notar que as Badum. piadas hoje são... boa. Nós estamos afiados. Boa, Fazia Hoje- tempo que a gente não hoje- gravava. A gente tá vindo Hoje- com sede, né? Hoje tá bom. Mas Tá assim, boa a ó, referência. nós estamos diante também da década que tem os 2 CDs mais vendidos até hoje no mundo. Só pera aí. Eu sei que a gente tá falando bastante de rock, mas a gente não pode deixar de comentar algo sobre o rei e a rainha do pop, né? Madonna e Michael E Jackson. Michael Jackson. Who's bad? Que nomes, hein? Que nomes. Chegamos na década de 80 com os 2 pés, né? Batendo na porta. E logo trazer essa John Lennon, Madonna e Michael Jackson, vocês estão de sacanagem. Quero até saber se vocês querem que eu coloque algum sonzinho de algum deles aí só pra dar um clima. A gente podia colocar uma da Madonna, então, porque a gente já começou Like o a episódio com o Virgin. Michael Jackson. Like a Virgin é um clássico. Like a Like a Virgin. Like a Virgin. Que inclusive gerou, eu não sei se foi essa que fez com que o Papa proibisse ela de ir pra Itália ou pra Roma, mas teve Eu uma acho lei que assim, foi né? aquela que tem o clipe que tem um santo, que é Ah, sim, é outra. bem polêmica. Assim, mas... Vamos pro mudo.